nós damos continuidade à série de mensagens que está sendo na carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola de carta de Paulo a Timóteo. Então abra a sua Bíblia para a gente acompanhar juntos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Hoje será o capítulo 3. Nós já falamos do capítulo 1, falamos do capítulo 2 e hoje nós vamos falar do capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É necessário também que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, agora falando dos diáconos, semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Versículo 9 agora. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Versículo 11 agora, antes de ler o versículo 11, há uma dificuldade de interpretação. Não se sabe se o versículo 11 está falando, que agora vai falar um versículo apenas de mulheres. Não se sabe se o versículo 11 está falando das esposas dos diáconos ou das diaconisas. Há uma dificuldade de interpretação aqui. Para nós tanto faz. Para as igrejas que têm dificuldade com o ministério feminino, eles têm um problema aqui. Nós não temos problema nenhum. Seja um ou seja outro, para nós tanto faz. Mas vamos ler o versículo 11. De sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher, que governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Até aqui tá bom. Eu sei que por causa da microfonia, né? Mas se vocês puderem me ajudar no retorno, tá bom? Fica um pouquinho melhor para mim. Obrigado. Meus irmãos, nós estamos diante desse capítulo 3 de Paulo a Timóteo. Nesse capítulo 3, como vocês percebem, nós temos aqui pelo menos duas divisões. A primeira divisão, do versículo 1 ao versículo 7. E a segunda divisão, do versículo 8 até o versículo 13. No versículo 1 ao versículo 7, nós temos aqui critérios para quem deseja ser presbítero, ou bispo, ou pastor. Versículo 1 ao versículo 7. E do versículo 8 ao versículo 13, nós temos aqui critérios para quem deseja exercer o diaconato. Certo? Então nós temos duas divisões. Paulo começa falando critérios para presbítero e depois termina o capítulo falando de critérios para diáconos. Nós estamos em um ensino sequente da palavra de Deus. Alguns podem pensar, poxa, mas esse capítulo 3 poderia pular, né?
esse capítulo 3 poderia ter falado só para os obreiros, só para os líderes da igreja, não para o público, não para um culto de domingo. Por falar nisso, tivemos a reunião agora de obreiros, né? Poderia talvez o pastor ter falado só para os obreiros, o capítulo 3, mas na verdade, esse capítulo 3 é um capítulo que são critérios para ser presbítero, para ser diácono, mas que é importante para todo cristão. Todo cristão. Há alguns desses critérios que você leu comigo aqui que não é importante para a vida de um cristão? Não. Todas essas virtudes, todas essas qualidades aqui, elas são fundamentais para a vida de um cristão. É claro que a gente entende que nem todos que aceitaram a Jesus como Salvador, né, da noite para o dia aparecem essas virtudes aqui. Não, a gente sabe que a regeneração acontece de maneira instantânea, a justificação acontece de maneira instantânea. Logo que você confessa Jesus como seu Salvador, você foi regenerado, você foi justificado. Mas a santificação, ela dura por toda a vida. Então, esses frutos, eles vão madurando. É claro que a gente não espera tamanhas virtudes de pessoas que aceitaram Jesus ontem, por exemplo. Por quê? Porque são plantas novas, acabaram de se converter. Mas presbíteros da igreja, diáconos da igreja, eles precisam ter essas virtudes aqui. Eles precisam ter essa conduta aqui. Não se espera menos de um presbítero e nem de um diácono. Não se espera menos, de maneira alguma. Mas, como eu disse, cada qualidade dessa, cada virtude dessa é ideal para todo cristão. Por isso que eu, com muita tranquilidade, venho ministrar num culto como esse aqui, público, e não apenas numa reunião de obreiros, porque todos nós precisamos desenvolver esses frutos, todos nós precisamos desenvolver essas virtudes, todos nós. É claro, entendemos que pessoas aceitaram Jesus cheio de traumas, de dores, de sofrimento, de costumes, de culturas ruins, né? Costumes péssimos que trouxe da mãe, do pai, do avô, do bisavô. Mas todos nós precisamos amadurecer nessas virtudes aqui. O capítulo 3 começa falando de presbíteros e depois fala de diáconos, conforme vocês perceberam comigo. Mas para a didática desta ministração aqui, eu faço ao contrário. Eu começo falando de diácono para depois falar de presbítero, tá bem? O que é ser um diácono? Ser diácono é servir as mesas, conforme está em Atos capítulo 6, quando, por exemplo, as viúvas gregas, no início, né, na igreja primitiva, as viúvas gregas estavam sem assistência necessária. Houve essa reclamação, houve essa murmuração aos discípulos de Jesus que estavam em Jerusalém. Então, os 12 discípulos de Jesus decidiram, para atendermos as viúvas gregas, vamos separar aqui 7 homens e lá vai algumas qualidades, algumas virtudes, cheios de fé, cheios de sabedoria, de inteligência e tal. Que esses homens sirvam as viúvas gregas que estão passando por dificuldades. Então, os diáconos são aqueles que servem, são aqueles que estão à disposição, certo? Para servir pessoas na igreja, fora da igreja. Isso foi decidido, palavra dos discípulos, por exemplo, está escrito em Atos capítulo 6, versículo 2, eles disseram assim, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós, os presbíteros da igreja, pastores no caso, perseveramos na oração e no ministério da palavra, preparados, digamos assim, para servir a igreja com a palavra. E os diáconos nas outras necessidades, dentro da igreja, fora da igreja, necessidades financeiras, necessidades espirituais. Por exemplo, diáconos hoje aqui estão servindo, estão auxiliando, estão como auxiliar de púlpito, estão na recepção, desde lá no estacionamento, te ajudando a colocar o seu carro, né, para você ter uma boa movimentação ao término e não haver ali um engarrafamento, né? Ia falar buchão, como se diz na França, buchão. Então, os diáconos servem dessa maneira.
Agora, existe a função e existe o ofício. A função é todo aquele que serve. Todo aquele que serve é um diácono na casa de Deus. Não propriamente precisa ter o título, precisa ter o ofício, mas é aquele que serve, certo? As crianças, por exemplo, talvez, não sei se foi o caso desse culto, mas as crianças colocam o jaleco, né, escrito integra, são diáconos também, estão servindo na casa de Deus. Alguns que estão a cuidar do estacionamento, eu louvo a Deus por vocês, tá? Vocês fazem muita diferença nessa igreja. As pessoas já entram no estacionamento com um lugar preparado, né, sendo cuidados desde lá de fora. São diáconos, porque isso significa o diaconato, é serviço. Pessoas que trabalham no Integra, mesmo que não participaram dessa reunião que teve agora há pouco, antes do culto, mas se serve em alguma parte da igreja, é um diácono. É um diácono. Então, esta é a função. Pode não ser o ofício de todos, mas é a função. É a função diaconal. Por isso que eu digo que essa palavra aqui, ela não é propriamente para os que têm ofício de diácono, mas é para toda a igreja, porque todos nós servimos. Amém? Todos nós servimos, então essa palavra é para todos nós. Você pode não ter sido separado oficialmente ao ministério, mas você serve, de uma forma ou de outra, você serve. O cristão foi salvo para servir. Eu vou repetir, o cristão foi salvo para servir. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo para reconciliar outros. Todos nós servimos, ou pelo menos é assim que entendemos que deve ser. Todos nós devemos servir. Todo aquele que aceita Jesus, ele já tem que estar com o coração queimando para servir o próximo. Isso é diaconato. Então, olhando por esse ponto de vista, todos nós somos diáconos. Por isso que essa palavra aqui cabe tranquilamente para hoje, no culto de hoje, e não só para uma reunião de obreiros, tá bom? Ou para uma reunião de diáconos, de presbíteros, de líderes, enfim. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, aquele que é pregador da nova aliança é um diácono. Ministros de uma nova aliança. Quem prega a palavra é um diácono. E não estou falando pregar aqui em cima do púlpito, como estou com o microfone na mão. Quando você prega a palavra para alguém, no seu trabalho, na sua empresa, na sua rua, você está servindo ao Senhor, tal como um diácono, tá? Por quê? 2 Coríntios 3, 6, que é esse versículo, que eu vou repetir. Ele nos capacitou para sermos ministros. Essa palavra ministro no original significa exatamente diáconos. Então, ministro aqui que prega a palavra é diácono. Mateus capítulo 20, versículo 26, Jesus disse assim: Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja este o que vos sirva. A palavra sirva aqui no original é diáconos. Então, todo aquele que serve é diácono. Quem trouxe esse copo de água aqui, não importa se participou da reunião que antecedeu o culto ou não, é diácono. Quem serve é diácono. Então, quem ajuda no Integra, minhas filhas ajudam no Integra, né? Veste o jaleco e elas ficam todas empolgadas com isso. As filhas da pastora Keila ficam todas maravilhadas com isso. São diáconos também, porque estão servindo. Porque a palavra diácono é serviço. Então Jesus disse, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o que vos serve. E o serve ali, no original, diáconos. João capítulo 2, versículo 5. Vocês lembram lá daquela transformação da água em vinho, né? João capítulo 2, a água em vinho que foi transformado no casamento que houve em Caná da Galileia. Lembram? João capítulo 2, versículo 5, Maria disse aos serventes: Fazei tudo o que Jesus vos disser. Essa palavra serventes aqui no original, diáconos. Ok? Então, serviu é diácono. Romanos capítulo 13, versículo 4, diz assim: A autoridade é ministro de Deus. E essa autoridade que está escrita em Romanos 13, 4, não é autoridade nem eclesiástica, é autoridade política. A palavra ministro aqui, quando diz que a autoridade é ministro, essa palavra ministro, diáconos também no original. Ou seja, até as autoridades que
que governam a nação, que governam o distrito de Leiria, são diáconos. Servem de uma forma ou de outra, eles estão servindo as pessoas. Nenhuma autoridade está governando sem que seja constituída por Deus. Querendo ou não, eles são diáconos. É como pelo menos está no original. Romanos capítulo 15, versículo 8 diz assim: Cristo foi constituído ministro da circuncisão. E essa palavra ministro no original, diáconos também. Até Cristo é diácono. Então é uma função elevadíssima, é uma função gloriosa, é uma função maravilhosa. Que Deus abençoe todos os diáconos da nossa igreja. Que Deus abençoe todos vocês que servem, que amam as pessoas, que amam servir. E eu não estou falando só nesse campo eclesiástico, mas eu estou falando na sociedade. Você ama servir, talvez seja até, talvez não, acredito que não tenha, né? Até porque, pelo que percebemos, não há visitante, mas vai que haja alguma autoridade política no nosso meio. Que Deus abençoe você que ama servir as pessoas. São diáconos. Então essa palavra serve para todos nós. Eu estou falando da função, não propriamente do ofício. Agora, ofício é quando essa pessoa se torna diácono por ofício, ou seja, oficialmente, né? Quando a igreja reconhece, quando o ministério reconhece. Então, esses chamados pela igreja, reconhecidos pela igreja, ou melhor, chamados por Deus, né? Porque é Deus quem chama, e reconhecidos pela igreja, oficialmente, aí sim, esses critérios do capítulo 3 de 1 Timóteo é para eles, certo? Então, para eles serem reconhecidos pela igreja, há alguns critérios. Para tudo há critério, não é? Há critério para tudo. Para a obra de Deus, por ser uma obra excelente, como está aí no primeiro versículo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, é uma obra excelente. Então, se é uma obra excelente, necessita de critérios bem exigentes. Então, vamos começar falando dos critérios dos diáconos, para depois falar dos critérios dos presbíteros. Quais são os critérios dos diáconos? Por uma questão de didática, eu vou falar de diáconos primeiro. Por quê? Porque você percebe que há critérios para presbíteros, ser isso, ser aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Depois, quando chega nos diáconos, algumas palavras se repetem. Para a gente não ser repetitivo, vamos direto lá nos critérios do diaconato. Capítulo 3, versículo 8, diz que eles têm que ser respeitáveis. Capítulo 3, versículo 8, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. A igreja precisa ter respeito por aqueles que Deus chamou para servir. A igreja precisa valorizar, a igreja precisa respeitar o diácono, aquele que está em prontidão para servir. Deve ser respeitado por todos nós. Aquele que lhe orientou para estacionar ali no lugar certo, aquele que deu bem-vindo a você, aquele que lhe abraçou, lhe deu um sorriso, aquele que preparou um lugar para você se assentar, aquele que serve a igreja, serve Jesus servindo as pessoas, a igreja deve respeitar. E é claro que esse respeito vem pelo fato deles serem respeitáveis. É um respeito adquirido, por assim dizer. Ainda no versículo 8, o diácono ele deve ter uma só palavra. Há uma crise nesse tempo de pessoas sem palavra, pessoas que dizem ser e não são, dizem que iriam, mas acabam não indo, dizem que fariam, mas acabam não fazendo. E agora no versículo 9, falando de critérios para o diácono, versículo 9, que o diácono deve conservar o ministério da fé. Conservando o ministério da fé. Conservar o ministério da fé é, na prática, conservar o evangelho. Pronto, de maneira bem simples. O diácono ele deve conservar o evangelho. Ele não tem que servir por servir, como quem serve qualquer outra pessoa na sociedade. Apesar de lá também ser chamado de diácono, aqui na igreja de Jesus, todos aqueles que trabalham aqui devem saber o porquê estão trabalhando, o porquê estão fazendo. Quem trouxe esse copo de água deve saber por que trouxe. Deve conservar ou manter o ministério da fé. Quem recebe as pessoas, quem ajuda a dar lugar para o seu carro no estacionamento, ou lugar para você se assentar, deve entender o porquê está fazendo isso. Não é por fazer, porque a igreja não é uma ONG.
A igreja não é uma ONG, um movimento filantrópico no sentido de, nesse campo, ajudar as pessoas sem ligação nenhuma com a religião. Não, a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Há algo espiritual que nos envolve, não apenas social. Então, por isso que o diácono, ele deve manter o evangelho. Ele deve conhecer o evangelho. Não é só o presbítero que deve conhecer o evangelho. O diácono também deve conhecer o evangelho. E já aproveita e deve fazer curso de teologia também, né? Porque ele precisa saber da palavra de Deus. Mesmo que o dever maior de transmitir a palavra de Deus talvez seja do presbítero, mas pelo menos para si, o diácono deve ter esse conhecimento do evangelho, mantendo o mistério da fé. Outra virtude aqui do diácono é a consciência limpa, consciência tranquila. Porque o diácono, ele também, por vezes, como aconteceu em Atos 6, ele trabalha com as finanças da igreja, muitas vezes. Com as finanças da igreja, com a oferta de irmãos, para ajudar outras pessoas, trabalha com assistência social. Então, ele precisa manter a consciência limpa, porque ele está trabalhando com o dinheiro da obra de Deus, com o dinheiro santo da obra de Deus. Consciência limpa, consciência tranquila. Esses são os critérios para o diaconato. Agora, vamos para os critérios dos presbíteros, tá? E agora sim nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? Agora vamos versículo por versículo até o versículo 7. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Diz assim, vamos acompanhando, segundo essa tradução Almeida Revista e Atualizada. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, deixa eu ficar do lado aqui para vocês lerem, né? Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Episcopado, só um por enquanto. O episcopado é a função de bispo, ou pastor, ou presbítero, que praticamente é a mesma coisa. A diferença é que o bispo, ele é o supervisor, entende-se, esse termo nos leva a entender que é o supervisor, o presbítero é o ancião, significa ancião, alguém com maturidade, alguém com cabelos brancos, alguém que tem experiência de vida. Essa é a diferença. Mas a Bíblia está falando aqui nesse capítulo 3, versículo 1, que se alguém deseja isso, excelente obra deseja. E existe um processo para que esse alguém seja um bispo, ou um presbítero, ou um pastor. Primeiro é a aspiração, diga aí comigo, aspiração. Segundo, qualificação. Terceiro, exame. Ok? Então primeiro você precisa aspirar. O que é aspirar? Aspirar é desejar, aspirar é querer, é sentir queimar no seu coração o desejo por fazer a obra de Deus. E é claro que esse desejo que vai queimar no seu coração é um desejo que vem do coração de Deus, emana de Deus, ok? Certamente, se não for por intenções impuras, né? Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 28, que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual Ele comprou com seu próprio sangue. É o Espírito Santo quem constitui presbíteros. Não é a igreja A ou B, denominação A ou B. A igreja A ou B, denominação A ou B só reconhece. Mas quem constitui é o Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo que constitui ou que chama o homem para ser presbítero, ele faz arder o coração dessa pessoa. Faz essa pessoa aspirar, desejar. E depois de aspirar, depois da aspiração, é necessário a qualificação. Ou seja, tem que se perceber se essa pessoa é qualificada. E as qualificações estão aqui, ou algumas delas estão aqui. 1 Timóteo capítulo 3. Qualificações de ordem moral, qualificações de ordem familiar, qualificações de ordem social. Nem tem qualificação aqui de ordem espiritual, porque isso aí é óbvio, né? O diácono tem que ser crente, não é? Amém ou não amém? Tem que ser crente, né? Mas as qualificações aqui do capítulo 3 de 1 Timóteo é de ordem moral, de ordem familiar, de ordem social. E nem são todas aqui as qualificações, nem são todas. Você vai perceber, por exemplo, que aqui não tem que tem que ser cheio de sabedoria. Estevão lá, junto com os outros 6 de Atos 6, precisou ser cheio de sabedoria, cheio de fé. Aqui, por exemplo, não tem cheio de fé, não tem cheio de sabedoria. Mas 1 Timóteo 3 é um norte, é um padrão, é uma referência de Deus, para que
alguns sejam escolhidos para serem presbíteros, ou bispos, ou pastor, que praticamente é a mesma coisa. Vamos ao versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Então vamos vendo aqui, característica por característica, virtude por virtude, que é necessário aos bispos. Ele precisa ser irrepreensível. O que é irrepreensível, irmão? Irrepreensível é uma pessoa que não precisa ser corrigida. Então ela tem que ser perfeita, pastor? Não. O comentário de Calvino é assim, ó. Eu gosto desse comentário de Calvino. Irrepreensível não é a pessoa que não erra. Irrepreensível é a pessoa que não é conhecida pelo seu erro. É a pessoa que não é conhecida pelo seu erro. Pode ser que de vez em quando você... Pode ser, com certeza, né? Algum dia, algum momento da sua vida, você já mentiu. Quem já mentiu aqui, levanta a mão. Quem não levantou a mão acabou de mentir. Pode ser, tenho certeza que sim, eu também levantei a mão. Algum momento você mentiu. Né? Mas pronto, foi um deslize, foi um pecado. Agora você não pode ser conhecido por ser mentiroso. Em algum momento você tropeçou. Agora você não pode ser conhecido por ser aquela pessoa que só tropeça, que só erra, que só anda dando bola fora, como diz outro, que só anda fazendo coisa errada. Pode ser que você, uma vez ou outra, acabou falando de fulano de tal, falou da vida dos outros, como se costuma dizer. Mas você não pode ser aquela pessoa que entra dentro de um ambiente tal como esse aqui, por exemplo, e todo mundo olha para você e diz: chegou o cara que fala mal da vida de todo mundo. Isso não pode acontecer. Então, ser irrepreensível não é a pessoa que não erra, porque o próprio Paulo que está dizendo assim, ó, o presbítero tem que ser irrepreensível. Paulo também errou. Claro, ser humano, todo ser humano erra. Paulo também errou. Paulo também foi falho. Então eu disse na GO no sábado passado, volto a dizer aqui: tome cuidado para que a sua falha não se torne a sua fama. Ok? Vou dizer de novo: tome cuidado para que a sua falha, o seu tropeço não se transforme na sua fama. Porque a hora que isso ser a sua fama, fica muito difícil de você tirar essa imagem depois. Fica muito difícil. Você que tropeça aí com a esposa, tropeça com o esposo, seja em qualquer área, tome cuidado, porque depois que a tua esposa entender que essa é a sua fama, fica muito difícil de você recuperar essa imagem, tá bem? Por isso que eu digo, isso aqui não serve só para o ministério, isso aqui serve para a vida, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Irrepreensibilidade. Então o presbítero, ele precisa ser irrepreensível, não perfeito, mas não famoso no sentido de errar no ponto A ou no ponto B. A segunda característica, ou virtude de um presbítero, ele precisa ser homem de uma só mulher. Será que precisa explicar isso aqui? Acho que não, né? Ele precisa ser homem de uma só mulher, ou seja, não poligamia, não promiscuidade. Tem que ser fiel à sua esposa, a qual voluntariamente decidiu casar. A outra característica do presbítero, ele precisa ser temperante. Temperante é uma pessoa que precisa ter equilíbrio na fala. Ele precisa, eu gostei de um outro comentário que eu vi nesse versículo, ele precisa ser um mestre de si. Mestre de si. Ele precisa controlar seus impulsos, sua vontade, seus pensamentos. Ele não pode ser uma pessoa daquela assim, ó, pensou, falou. Não era para falar. Olha, eu não consigo controlar isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, vem e sai, vem e sai. Não pode ser assim, né? Isso não serve só para os presbíteros, serve para todo ser humano, irmão. Todo ser humano. Para todo funcionário que está aqui, para todo patrão que está aqui, para todo cidadã que está aqui, para todo filho que está aqui, para todo pai que está aqui, para toda mãe que está aqui. Enfim, isso é importante para todo mundo. Então essa mensagem aqui, como eu disse no início dela, não é só para obreiros, líderes, presbíteros, diáconos, para todo mundo. Se nós dermos atenção ao que está escrito aqui, melhorou. Seja lá qual for a área que você esteja incluso. Ele precisa ser temperante. Sabe, não pode ser aquela pessoa que fala sem pensar, faz coisas sem pensar, é precipitado nas palavras. Algumas traduções aí, talvez seja o seu caso, está aí vigilante, mestre de si. Talvez a outra tradução, moderado, discreto, equilibrado. Então, principalmente o presbítero, né? Então não se espera menos de alguém que conduz a obra de Deus, que conduz uma igreja, que conduz uma célula, que seja o caso. Enfim, a outra característica tem que ser sóbrio. Continua aqui, sóbrio. Ser sóbrio quer dizer de uma mente sã, sensato,
coerente. Aquilo que eu digo tem que ser coerente com aquilo que eu falo. Senão as pessoas vão ver contradição na minha postura, no meu jeito de tratar as pessoas, diferente daquilo que eu falo. Tem que ser sóbrio, tem que ser coerente, sensato, mente sã. A outra característica é modesto. Modesto. Tem que ser alguém discreto. Olha a Bíblia, olha a palavra de Deus nos dando direção. O cara tem que ser discreto, o pastor tem que ser discreto, o presbítero tem que ser discreto, né? Não exibido. Você conhece, talvez? Não estou olhando para mim não, né, irmãos? Não, né? O pastor não pode ser exibido, não pode ser ostentador, não pode ser aquele que chama a atenção para si mesmo, sabe? A outra característica, hospitaleiro. Hospitaleiro, aquele que trata bem os estrangeiros, conforme está no original. Trata bem os estrangeiros, né? Se a gente lê aqui, então o pastor tem que ser hospitaleiro, quem precisa de pouso e leiria, venha para minha casa. Também não é assim, né, irmãos? Porque o mundo está bem perigoso. Nós precisamos confiar nas pessoas para colocar dentro da nossa casa, não é? Você coloca pessoas na sua casa sem que você confie? Claro que não. Mas no original diz assim, tem que ser uma pessoa que trata bem os estrangeiros, porque nós estamos falando de uma época que não tinha hotel, certo? Numa época que não tinha hotel e que as pessoas precisavam de hospedagem. E as pessoas eram mais sinceras do que hoje. Não tinha tanto BO, né? Tantas pessoas enganando umas às outras. E a outra característica e última desse versículo 2, apto para ensinar. Interessante que o diácono, ele tem que manter o evangelho, né? Ele tem que manter o mistério da fé. Mas o presbítero, ele tem que ser apto para ensinar, apto para comunicar o evangelho, apto para responder aquilo que lhe for perguntado. Claro que nós não somos nenhuma máquina, nem um robô, né? Se eu não tiver resposta hoje, eu dou amanhã. Se não tiver amanhã, se eu não souber, eu pergunto para o Abel. Se o Abel não souber, ele pergunta para o pastor Lúcio. E por aí vai, né? Mas a gente precisa ser apto para ensinar. E é claro que aqui também não está falando de ensinar no púlpito, apenas com o microfone na mão. Não. Apto para ensinar, porque vai precisar no dia a dia, no diálogo, na conversa. Você vai ser perguntado acerca do relacionamento, acerca de vida financeira, acerca da palavra, acerca do evangelho. E nós precisamos estar preparados. Versículo 3. Não dado ao vinho. Imagine um líder ou um pastor, um presbítero dado ao vinho. Você não vai saber se aquela palavra dele está em estado sã ou não, se ele está sóbrio ou não, se cumpre ou não, se faz ou não. Por quê? Porque ele é dado ao vinho. Não violento é outra característica aqui do capítulo, versículo 3. Não violento, parece nos ser óbvio, mas certamente haviam pessoas violentas. Versículo 3 ainda, porém, cordato. O que significa a palavra cordato? Significa alguém apropriado, alguém conveniente, sensível. Gente, como nós precisamos de pessoas convenientes. Há tantas pessoas inconvenientes, que falam o que não se devia falar, sabe? Tipo assim, alguém acabou de comprar uma casa. Nossa, aí chamou a pessoa lá, né? Toda animada para ver a casa. Olha a casa que eu comprei. Nossa, que casa fria. Comprou um carro. A pessoa está toda animada. Nossa, esse carro antigo, hein? Nossa, bem que poderia ter comprado de um outro combustível. Não tinha diesel, não. Teve que comprar gasolina. Você está entendendo? Pessoas inconvenientes. Pessoas que falam quando ninguém pergunta. Não é? Então a Bíblia está nos ensinando para todo ser humano ser assim, cordato. Mas um presbítero, não é? Um pastor, um bispo, não se espera menos dele. Ele precisa ser cordato, sensível. A palavra cordato vem do latim também, que é aqui o corde, que é de coração. Ou seja, é uma pessoa sensível, conveniente, sensível com a situação, sensível com aquele momento. Chegou num velório. Obrigado, irmão Elis. Aí o diácono abençoado, viu? Glória a Deus. Aí chegou num velório, né? Todo mundo lá é cristão. Quem partiu para a eternidade também é cristão. Aí chega assim, não, para que esse choro, gente? Vocês são salvos, ele foi salvo, está num lugar melhor que nós, está no trono de Deus agora. Vamos fazer churrasco, vamos se alegrar. Não, esse é um momento
de luto da família. Ser sensível, saber entrar, saber sair, saber se portar, saber falar, tom certo. Estou pegando pesado ou não? Amém? Entendeu? Tom da palavra adequado, não falar demais. Sabe? São situações do dia a dia que nós precisamos exercitar-nos. E um dos melhores meios, meus irmãos, de nós exercermos essa característica de sermos cordato, eu acredito que é por meio das células. Por isso que a gente fala que quem é separado ao ministério precisa fazer parte de uma célula. Porque é nas células que nós desenvolvemos a cortesia, né? Que nós desenvolvemos a empatia, sabe? Ali tem várias nacionalidades, tem um brasileiro, tem um português, tem um africano, tem um venezuelano. Opa, eu não posso pisar aqui, porque alguém pode me interpretar mal, porque alguém pode não achar legal o que eu estou falando, sabe? Eu estou na casa dos outros, tem horário para começar a célula, tem horário para terminar. Ou seja, o presbítero, o obreiro em geral, aquele que faz a obra de Deus, em resumo, ele precisa amar pessoas. Ele não pode ser um antissocial, ele não pode ser um inconsequente com relação aos seus relacionamentos. Ele não pode ser alguém que, tô nem aí. O importante é que agradei a Deus. Não. Sejamos cordatos. Ainda no versículo 3, inimigo de contendas. Não é alguém simplesmente que não faz contendas. Não. Eu não faço contenda. Você pode não fazer contenda, mas... sabe, o obreiro que Deus quer, que Deus conta, as exigências, é aquele que interrompe uma contenda. Olha a responsabilidade, gente. É aquele que interrompe, é aquele que coloca o freio, aquele que diz, isso foi falado até chegar em mim. Quando chegar em mim, parou, já não avança mais. Porque eu sou inimigo de contendas. Eu posso não fazer contenda, mas se eu vejo a contenda acontecer e não faço nada, não é a postura de um obreiro. Porque o obreiro do Senhor, o presbítero de Deus, aquele que Deus chama para liderar alguma coisa, ele precisa ir contra. Porque, sabe, o contendeiro, irmãos, só aqui abrindo um parênteses, o contendeiro, ele às vezes não se sente contendeiro. Esse que é o problema. O problema é convencer que o contendeiro é contendeiro. Porque geralmente ele não percebe que ele é contendeiro. Porque é algo que é passado, sabe, de pai para filho. E ele faz aquilo e não percebe que faz. A pessoa não se reconhece como tal. Se perguntar para ela assim, como eu disse hoje de manhã, fala aí uma virtude e um defeito. Ele vai dizer, a minha virtude, deixa eu ver uma virtude minha, deixa eu ver. A minha virtude é que eu sou muito humilde. Pronto, já começou mal, né? E qual é o seu defeito? O meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Ou eu sou muito sincero. As pessoas têm dificuldade de reconhecer os seus defeitos, tá? Isso é para nós todos, tá? Eu também tenho, claro que sim. Sou ser humano, todos nós precisamos ser tratados por Deus. Mas o presbítero, ele não pode já ter essa dificuldade. Esses frutos, eles já têm que ter madurados. Esses frutos já têm que ter aparecido. O novo convertido, a gente até tolera, sabe? É tolerável. Agora, para chegar a esse ponto de presbítero ou de um líder, ele precisa ter chegado a essa maturidade. Não se espera menos do que isso, como está aqui. Ainda no versículo 3, diz que o presbítero não deve ser avarento. A avareza é o amor ao dinheiro. Porque assim como o diácono, como eu disse, ele trata de ofertas, ele trata de dinheiro santo, da obra de Deus. E nada se faz sem dinheiro, essa é a verdade, nada. Você pode olhar aqui, pode dar um giro aqui, e você vai ver que tudo aqui tem dinheiro investido. A poltrona que você está sentada, o aquecedor que você está experimentando, sabe? O som que você está ouvindo, tudo que você está vendo aqui. Mas ele não pode amar o dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu Deus. Esses frutos que amadurecem, eles dão sinais. E um dos sinais, sabe o que é? É o dízimo. Irmãos, o dízimo mexe tanto com a gente. É ou não é? Ou é só comigo? Gente, mexe tanto com a gente. É uma dificuldade, né? É ou não é? Sabe o que é o dízimo? O dízimo é Deus mostrando para você onde está o seu coração. Porque Deus sabe onde está o seu coração.
Mas o dízimo é Deus mostrando para você. Ele não precisa saber, Ele sabe. Ele não precisa se esforçar para saber o melhor, Ele já sabe. Mas é Deus mostrando para você onde está o seu coração. Quem domina a sua vida, quem é o seu Deus, se é Deus, o Senhor Jeová ou Mamon. Se você ama a Deus ou você ama o dinheiro, porque avareza significa amor ao dinheiro. Agora, versículo 4. Versículo 4. O que o presbítero também tem que ter? Já estamos terminando, tá? O presbítero, ele deve ser aquele que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Confesso que eu estou tentando, tá, irmãos? Qualquer coisa que a Cecília tenha feito para vocês, peço perdão. Cecília é terrível. Cecília é demais. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, ó Deus falando comigo aqui, como cuidará da igreja de Deus? Eu controlo uma, tem 3 que saem pela... Para quem não sabe, tenho 4 meninas, tá? 4 filhas que o Senhor Jesus nos deu. Por quê? Porque a igreja a família é a primeira igreja do líder. A família, repito, é a primeira igreja do líder. É ali que Deus vai te treinar, é ali que Deus vai te lapidar, é ali que Deus vai formar. Tem gente que pensa que vai ser formado por Deus no curso de teologia, isso cumprimenta, mas a formação mesmo de Deus vai ser ali na sua família. Tem gente que pensa que vai ser formado por Deus participando das reuniões de obreiros, como nós participamos, isso cumprimenta, mas a formação de Deus mesmo ali é na sua casa, irmão, ali onde o bicho pega, ali quando sua esposa entra de TPM, né? É ali que você treina a ser pastor, irmão, é ali que Deus te dá graça. E no meu caso, quando as 5 ficarem de TPM, já pensou? 5 ficarem de TPM, é Deus me treinando, meu irmão. É Deus me capacitando, Deus me adestrando para a guerra. Meu irmão, não é fácil. Então, se eu consigo governar 5, imagine, Adriel, você vai chegar lá ainda. Se eu consigo governar 5, liderar 5, meu irmão, é um grande ponto ao meu favor. Pois o líder que não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu deixei isso no que escrevemos lá para a GO. Se um líder não trata bem a esposa com quem casou voluntariamente, ou você foi obrigado, ou você é daquele tempo lá do dote, te obrigaram a casar com essa pessoa que está do seu lado. Não, né? Se o líder não trata bem a esposa com quem casou voluntariamente, como tratará bem pessoas que não escolheu pastorear? Como? Se aqui a pessoa que você escolheu, eu gostei, o rostinho, o corpinho, o coraçãozinho, mas primeiro foi o corpinho, né? O coraçãozinho, ela tão gente boa, tão amável, tão gentil, que você escolheu pastorear. Aí vem pessoas que você não escolheu pastorear, pessoas com problemas, com dificuldades emocionais, com traumas, com dores, com feridas. E aí como que você vai pastorear? Se os de casa que você escolheu voluntariamente você não consegue. Se você não trata bem seus filhos, que ama, que os viu nascer, crescer, desenvolverem-se, como tratará bem pessoas que não conhece bem, ou que nem conhece, nunca viu você? Sendo algumas delas com histórias trágicas, pessoas com traumas, como eu disse, dores e toda sorte. Se aquelas pessoas, aquelas criancinhas que Jesus nos deu, que a gente ama tanto, ou que pelo menos todo pai deve amar, como que a gente vai conseguir amar pessoas que vêm toda arrebentada dentro da igreja, que vêm toda traumatizada, que vêm com problemas, que vêm com dificuldades, pessoas que carregam uma mochila de sofrimento, de dor? A gente não sabe o que elas enfrentaram na vida. Algumas foram abusadas sexualmente, outras foram roubadas, maltratadas, traídas, outras foram passadas para trás pelo próprio filho, pelo próprio esposo. Como? Então sua casa é o lugar que Deus lhe treina, sua casa é o lugar que Deus lhe adestra. Amém? O maior campo de exercício de Deus, sem dúvida, é na sua casa. Versículo 6. O presbítero, ou bispo, ou pastor, ele não pode ser neófito. O que significa a palavra neófito? A palavra neófito, neo, vem do latim, que significa novo, e fitus significa planta, ou seja, ele não pode ser uma nova planta.
Ele precisa ter tempo para amadurecer. Ele precisa ter tempo, ter o histórico, certo? Ou seja, ele precisa ter raízes profundas. Isso não quer dizer, algumas igrejas talvez interpretaram que o presbítero, que o pastor tem que ser velho. Aí depois que o cara está lá nos seus 80 anos, que não aguenta nem com ele, aí vai ser pastor, cuidar das pessoas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele tem que ter raízes profundas, né? Ele tem que estar firme, ele tem que estar alicerçado. Porque vão passar muitos ventos, viu? Vai vir pressões de todos os lados. E eu estou falando aqui para pessoas que o Senhor vai levantar nesse último tempo. Quem pode levantar a mão e dizer amém? Amém? Ou você está um pouquinho com medo do que eu estou ministrando? Amém? Eu estou falando para pessoas que Deus vai levantar. E você não pode ser neófito. Amém? Tem gente levantando a mão lá. Você está sendo profético, amém? Estou vendo. Vamos te colocar no fogo, tá? Neófito, ele tem que ter raízes profundas. O vento vai passar, e com certeza vai passar, porque todo obreiro ele passa por pressões. E se ele não souber lidar com a pressão, ele vai embora. Ele deixa até Jesus. Ele não deixa só a igreja, ele deixa o próprio Jesus, sabe? Ele tem que ter raízes profundas, para não suceder que se ensoberbeça. Porque esse também é outro perigo. Porque se for muito novo e dar uma responsabilidade além do que ele possa suportar, ele pode pensar que a glória é dele. Ele pode se ensoberbecer. É o que diz a palavra de Deus. E incorra na condenação do diabo. Talvez essa condenação do diabo é a condenação de Lúcifer. O que fez Lúcifer cair do céu foi o quê? O orgulho. Versículo 7. E nós finalizamos com o versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho. Não sei se você já ouviu, tomara que não. Mas se você não ouviu, talvez você ouça um dia e já fique sabendo, está errado. Não é certo dizer, o importante é o que Deus pensa de mim. Não, é importante também o que as pessoas pensam de nós. É importante. Principalmente os de fora. É importante saber o que os de fora pensam de nós. Ah, mas caráter é mais importante que reputação. Com certeza, mas isso não significa que reputação não vale nada. Reputação é uma coisa muito importante. Caráter é mais importante, sem dúvida. Mas reputação também é uma coisa muito importante. Tem que haver bom testemunho. Vamos nos colocar em pé? E eu quero finalizar e já orar, voltando aqui para o versículo 1. Vamos colocar no versículo 1. Fiel é a palavra. Digam comigo, vamos repetir o versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado. Engasgou aí, irmão? Vamos de novo. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Sabe o que Deus quer nessa tarde aqui? Deus quer que você ouça tudo isso e aspire. Sugue para você. Aspire. Tudo que você está ouvindo, tudo que Deus está ministrando. Está um silêncio aqui, né? Está um silêncio, mas você acredita que Deus está falando no nosso meio? Então pega isso assim, ó, e aspire. Absolva, é tudo para mim. A obra que Deus tem na minha vida necessita dessas virtudes, necessita desses frutos maduros, necessita dessas condutas, dessas posturas. Aspire. Em outras traduções, talvez seja o caso da sua Bíblia, em outras traduções diz: se alguém deseja o episcopado. Se alguém deseja, no lugar de aspira está deseja. A palavra deseja aqui no original significa, no original, desejar é esticar-se a fim de tocar ou agarrar algo, alcançar. Então desejar aqui não é só ficar assim, ó, ai que sonho, ai que desejo, ai que vontade de ser, ai como eu quero muito ser, mas eu quero muito ser, mas eu quero muito mesmo. Não, desejar aqui no original é se esticar até encontrar, até tocar, até buscar, até conseguir.
temos que nos esticar para conseguir. Temos que amar as pessoas, temos que ter bom testemunho, temos que ser cordatos, temos que nos esticar, temos que ser inimigos e contendas, não podemos ser avarentos, temos que ser sóbrios, temos que ser temperantes, sabe? Vamos nos esticando, gente, vamos nos esticando. Deus está nos dando ferramentas para a gente alcançar. Deus está nos dando ferramentas. Tem o curso de teologia, sabe? Tem palavra pastoral, conselho. Todo domingo eu estou aqui dando conselho. Eu não sou um pregador, eu não sou um mestre, eu só sou um conselheiro. Estou dando conselho para você. Vai pegando, quem pode vai pegando, vai absorvendo. Vamos esticando. Se Deus tem algo com você no louvor, por exemplo, vai se esticando, vai fazendo um curso de técnica vocal, vai aprendendo, vai olhando, vai observando, sabe? Vai fazendo igual o Júlio lá, aprendendo bateria. Eu tenho muito desejo de tocar bateria, mas se não decidir sair de lá e vir pra cá, que não é o caso dele, porque ele já veio, né? Tá aprendendo, não vai tocar, tem que se esticar, sabe? Eu tenho muito desejo de pregar a palavra, então vamos aprender. Eu quero muito estar em pé para ensinar, então se assente para aprender. Temos que nos esticar, temos que, sabe, avançar, caminhar em direção à palavra que Deus tem ao nosso respeito. É Deus que está te chamando para isso. É a voz de Deus que você está ouvindo. É a voz de Deus que você está atendendo. Diga assim, Senhor. Diga assim, Senhor. Diga, eu vou me esticar. E eu vou começar primeiro recebendo essa oração. O primeiro passo vai ser a oração do pastor Anselmo hoje. O primeiro passo vai ser esse ato de fé. Vou sair do meu banco, da minha cadeira e vou ir à frente. Vou fazer um pacto com essa palavra. Eu não vou ficar só nesse ponto, nesse estágio de desejar, de sonhar, de querer. Não, eu vou me esticar, eu vou me esticar, eu vou me esticar, eu vou me esticar. Eu vou avançar, eu vou para cima. Eu vou cair na oração, cair aos pés de Jesus, cair na consagração, no jejum. Eu vou orar, eu vou falar com Deus. Eu vou me tornar sensível à voz do Espírito Santo. Eu vou mortificar minha carne. Eu vou renunciar ao meu eu vou renunciar aos meus prazeres. Eu vou amar mais a Deus do que tudo. Eu vou amar mais a Deus do que o meu dinheiro. Eu não vou ser avarento. Eu vou expressar o meu amor por Deus de todas as formas. Com as finanças, com o meu corpo, com a minha alma. Eu vou me envolver nas células. Eu vou colocar a minha casa para ser uma casa para receber uma célula. Eu vou ser um anfitrião. Eu vou ser um líder. Eu quero ser treinado. Eu quero ser capacitado. Porque eu acredito no que Deus tem para mim. Eu acredito na voz que eu ouvi. Eu acredito e sei quem me chamou para a obra. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar estacionado. Você não pode ficar vendo o tempo passar. O tempo está passando. As almas estão morrendo. Como será você no julgamento? Como será você no tribunal de Cristo? Quantas almas você poderia ter ganhado e não ganhou? Quantas coisas você poderia ter feito e não fez? Quantas almas você poderia treinar e não treinou? Quantas pessoas você poderia direcionar a Cristo e não direcionou? O tempo está passando, a porta da graça está se fechando. O seu ministério te chama, a obra de Deus te chama. Pessoas estão necessitadas. Deus espera que os filhos se levantem. Deus espera que os filhos se levantem. Deus espera que os seus filhos se posicionem. Estique-se até tocar. Estique-se até tocar. Estique-se até tocar.